Olá, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Ciência Bíblica. Mais uma vez, Lizardi aqui para continuarmos o nosso estudo da cosmologia bíblica. Já estamos no final do estudo e Gênesis, capítulo 1, versículos, serão 3 versículos, 14, 15 e 16. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles sinais para marcar estações, dias e anos. Sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez assim as estrelas. Amém. Então, meus irmãos, aqui é bastante claro, não preciso nem me aprofundar, né? Assim, aqui é o quarto dia da criação, a terra já estava criada do meio das águas, a terra seca que Deus fez subir. E no quarto dia da criação é que Deus vai fazer os luminares, o grande Criador dos céus e da terra vai fazer os luminares e as estrelas. E ele destaca dois grandes luminares. Um para governar o dia, que sabemos que é o sol, e o menor para governar a noite, que é a lua. Interessante destacar que quando nós vamos estudar tudo que envolve a Terra, a gente já vai com aquela ideia, né, que o Sol é 1 milhão de vezes maior do que a Terra, mas não é assim, porque o estudo da cosmologia bíblica, o que as escrituras sagradas, o livro fiel, nos passam uma cosmologia geocêntrica, que a Terra é o centro, onde tudo se passa, onde Jesus se fez homem, que trouxe toda a história humana e toda a redenção da humanidade, dos seus eleitos, onde o Deus, a pessoa do seu Filho, enviou o seu primogênito, unigênito do Pai, para trazer uma nova aliança e trouxe toda aquela história maravilhosa, toda a humanidade, uma parte da história de Cristo na Terra. Não tem lógica alguma o centro ser o Sol, um luminar que Deus fez para a Terra. E quando fala aqui que ele é o maior e o menor, é no seu brilho, na sua capacidade de trazer a luz, na sua força, porque com o brilho do Sol nos traz vida, nos traz energia, faz com que possa haver toda a energia e a questão das vitaminas que tanto nós, seres humanos, todo o reino vegetal, né, todas as ervas do campo, toda a terra precisa, né, para sobreviver. Então é mais nessa questão, porque eles basicamente, pelo que entendemos pela Bíblia e também pelo o que vemos, o nosso sentido, um dos sentidos que temos, a visão, é o que vemos. Eles são basicamente o mesmo tamanho. Tanto que eu vou até citar cosmologia bíblica, mas eu tenho uma citação do livro de Enoque que dá alguns detalhes a mais, que lançam luz para alguns pontos bíblicos que não dão detalhes, né? Questões culturais, questões históricas, não doutrinárias, mas de informações valiosíssimas que nos traz, que ela corrobora, ela tem harmonia, tem concordância com as escrituras. Por isso que eu citarei um versículo do livro de Enoque que dá detalhes e fala sobre o Sol, a Lua, os fundamentos da Terra. Então, o que a Bíblia fala, o que a Bíblia nos mostra dos luminares, das estrelas,
já é suficiente para compreendermos, encaixando com a observação, qualquer um de nós com os nossos olhos, para entender que eles são semelhantes em tamanhos. A Terra, que é bem maior, é o mundo, é o reino que vivemos, que por lógica deve ser e é maior. Então, no quarto da criação, Deus fez luminares no céu e deixa claro também que o Sol e a Lua são os dois grandes luminares, não estrela, como a ciência acadêmica diz, que o Sol é uma estrela. A Lua, assim, é um luminar, ela orbita, ok, até certo ponto isso é uma verdade. Realmente ela orbita, mas ela não é do tamanho e não é a distância que também esse sistema pagão de origem maligna, principalmente aí de 5 séculos para cá. Então eles são os dois maiores luminares, basicamente mesmo tamanho, a diferença no seu poder de energia e de luz. E ao contrário também que a ciência diz, a Lua ela tem sim sua luz. Ela é 7 vezes menor do que a luz do Sol. Embora ela possa ser sim recarregada com a energia, né, ela serve de um aterramento para os mares, para que não haja um descontrole de energia, porque sabemos que o universo, as partes superiores são regidos por energia, frequência e vibrações de energia. Não é à toa que os mares são salgados, né? Justamente para haver esse equilíbrio. Deus Criador, dono de toda a ciência, magnitude, profundidade e poder. Ele fez tudo bem organizado. Um reino, um universo geocêntrico. Quem é bíblico, quem é honesto, que vai para a Bíblia, comparando com o que vê, com seus sentidos da visão, vai perceber. Então, meus irmãos, os luminares Deus fez para a terra, fez no céu, para ser a fonte de energia, de equilíbrio, de sinais para estações e tempos. E fez as estrelas. Continuando, um texto bem famoso, um texto literal histórico que ocorreu, né? Josué, livro de Josué, capítulo 10, versículo 13. Uma guerra que Josué se encontrava, ele precisava de mais tempo para poder ganhar a batalha. E o que é que ele faz? Ele ora e diz, verso 13, o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso no livro, escrito no livro dos justos, ou de Jazar, né? O sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se. Veja aqui, meus irmãos, um texto histórico que ocorreu, que o cristão verdadeiro, que defende a Bíblia como um livro de regra de fé e prática, que defende tantos outros temas, por que não defender esse também? Que é um texto histórico, uma revelação de Deus para Moisés, o qual escreveu esse livro, que ele jamais iria, como um texto inspirado, Deus não iria revelar algo que não fosse verdade com o que existe na criação, que a terra é que está parada. Que aqui diz, é um fato histórico, que o Sol e a Lua que se deteve. A ciência acadêmica diz que a Lua está em órbita, o Sol parado. Mas nós vemos os dois circular em órbita praticamente da mesma forma, fazendo aquele círculo do Trópicos de Câncer, Equador, depois de Capricórnio, as suas órbitas nos trópicos.
praticamente da mesma forma. Então, por que só a Lua é que orbita e o Sol não? Se vemos os dois orbitando sobre nós, não faz sentido algum, meus irmãos. Aí todos nós fomos ensinados, crescendo com essa doutrina, que quando viramos adultos e vamos estudar qualquer situação bíblica que envolve a Terra, a gente já vai no automático, porque é uma perspectiva de visão, é a linguagem do observador, como alguns... Ridículo. A Bíblia diz que foi o Sol e a Lua que parou, um fato histórico. Prosseguindo, Isaías 38, versículo 8, capítulo 38, versículo 8, naquela passagem, né, a qual Deus se revela através do profeta que ele organizasse a sua vida, a sua casa, que ele iria morrer, e Ezequias faz uma oração, né, se apresenta diante de Deus, e o Senhor dá mais tempo de vida a ele. Mas o que é que vai acontecer? No versículo 8, farei voltar 10 graus a sombra do relógio de Acais, pelos quais já declinou com o sol, assim recuou o sol, 10 graus pelos quais já tinha andado. Vejam, meu irmão, mais uma situação a qual Deus expressando através do profeta para Ezequias, que ele está recuando a sombra, os graus de que até onde o sol já tinha ido. Deus dá uma prova prática dos sinais que ele falou em Gênesis 1, 14, 15, 16, né, sobre os luminares que seriam de sinais. E aqui ele nos mostra um sinal que, voltando os graus do que o sol já tinha ido, né, e o sol já tinha andado. Movimento. Então, quando Deus faz com que ele volte, ele está trabalhando o quê? Uma mudança no tempo. Está havendo uma mudança no tempo. Deus, na sua criação, ele deixou também todas as leis pré-estabelecidas. Quando Deus faz hoje qualquer coisa, mesmo um milagre que não tem explicação, mas Deus teria uma explicação se ele fosse falar para nós algum milagre, mas sabemos que ele está usando as suas próprias leis da física que ele mesmo criou, que ele tudo criou. Então ele está dando um sinal de que fez voltar o sol. É claro, meus irmãos, quando vamos ter a atenção para o tema bíblico, como qualquer outro tema, quando vamos estudar, seja sobre redenção, sobre salvação, sobre graça, sobre perdão, sobre jejum, né, sobre as cartas paulinas, sobre nova aliança, sobre a lei, sobre qualquer tema que, quando vamos estudar as Escrituras, através do Espírito Santo nos revela, também nos revela o verdadeiro mundo que vivemos. Tem que haver uma reconstrução, né? uma renúncia mental para a gente poder compreender. Aí sim, com essa humildade de vermos o que a Bíblia nos mostra, sem covardia para qualquer coisa que possam nos julgar, nos ridicularizar, porque a ciência, o pessoal que estuda, que tem as suas carteirinhas, os seus diplomas, tem mais capacidade de falar sobre ciência e tal. Mas a Bíblia diz também, né, que Deus fez o homem. Qual é o cristão que defende? A ciência diz que o homem veio do macaco, então eu vou pelo que a ciência diz, né? É difícil encontrar um cristão assim, né? Mas na questão da Terra, da cosmologia, a qual a Bíblia também nos mostra, são poucos que vai, né? Mas não há nada oculto que não venha a de ser revelado, né? Até a volta de Cristo.
Então aqui mais um texto bem claro que o que está se movimentando, o que voltou é o Sol. Deus trabalhou aqui na lei da física com o tempo, a qual ele estabeleceu as suas leis para que o Sol e a Lua orbitassem dentro de um governo celestial até o último dia. Então aqui só Deus tem essa autoridade, esse poder de ao seu comando poder trazer essa mudança para um propósito, né? E a vida continua, ele é fiel e poderoso para fazer o que ele quiser, da forma como ele quiser, e continuar a história humana e o propósito de Deus ser alcançado, né? E operando Deus, quem impedirá, né? E deixarei uma foto aqui do lado de uma ferramenta que os antigos usavam, né? E tem outros tipos de ferramentas também, mas essa é uma das mais conhecidas, né? Que é o relógio do Sol, a qual você vê que são ferramentas que são utilizadas com base, o universo nos mostra, com base no que o mundo nos passa de informação. Então todas as ferramentas hoje, mesmo as antigas e hoje, quando vai trabalhar a questão de os astros, quando vai fazer alguma coisa nos mares, por exemplo, a engenharia vai fazer aquelas grandes extensões de pontes, né, que ligam uma cidade a outra. Então vemos que é sempre em cima de um mapa plano, sempre usando nivelamentos, sempre trabalhando com o nível do mar. Por isso eu digo que esse sistema cosmológico que nos apresenta, ele é implantado por cima de um outro que é regido na real. É um fictício, um modelo fictício que é passado como verdade, mas existe por trás uma verdadeira forma de terra, de trabalho, a qual é desde a criação, desde quando Deus fez, os astros é que se movem. Tanto é que hoje já existem pilotos de avião que já declararam que eles não precisam fazer consertar curvatura durante o voo. Por quê? Será? Aquele aparelhozinho que tem, que ele já é um aparelho eletrônico que faz esse trabalho automático de corrigir a curvatura da Terra, suposta, né? Ele é automático, é um objeto eletrônico que pode ser manipulado e deixado ele sendo programado para fazer aquilo. Mas na prática, o principal na prática não é necessário. Depois mesmo, você que ainda duvida ou está vendo esse canal pela primeira vez, quem não compreendeu esse tema, pergunte a algum piloto, se você tiver oportunidade. Você já precisou fazer a curvatura da Terra, corrigir a curvatura no seu voo a cada 5 minutos, 10 minutos, sei lá. Não é preciso. É interessante, né? Então todas as ferramentas, tudo o que se faz, seja naquela época, seja hoje, é com uma visão, com um conceito do mundo real. Mas quando eles vão passar, vão passar por globo. Mas na prática, tudo é feito com um mapa azimutal, com nivelamento dos mares. Então, meus irmãos, é só parar para pensar que a gente compreende a verdade. Então, mais um versículo
O livro de Enoque, capítulo 17, versículo 6, nos traz uma informação interessante. Enoque diz: Eu vi os ventos que giram no céu, os quais ocasionam e determinam a órbita do Sol, e de todas as estrelas, e sobre a terra vi os ventos que mantêm as nuvens. Veja que interessante, eu coloquei, apesar de que a Bíblia já nos é suficiente para compreendermos a verdadeira forma do universo, do mundo que vivemos, eu achei muito interessante essa citação do texto apócrifo, né, do livro de Enoque, a qual é um livro que eu li, posso falar um pouco. Você não leu, meu irmão, não julgue, porque não é um livro que está na Bíblia, porém, é um livro entre os apócrifos, né, que quer dizer oculto ou escondido. Ele se destaca entre os demais, por quê? Porque Enoque ele é citado tanto no Velho como no Novo Testamento, como um homem que andou com Deus e Deus para si o tomou. Ninguém ouviu mais, mas para si o tomou, né? Gênesis, entre capítulo 4 e 5. Então, Enoque não faz profecias na Bíblia, mas o livro, a Epístola de Judas, o último livro antes de Apocalipse, é um livro que o discípulo, meu irmão de Jesus, ele usa o livro de Enoque para transmitir aquele texto, falando, bem profetizou naqueles últimos dias, né, uma palavra de exortação para últimos tempos, falando ali também sobre defesa dos falsos profetas. Então, se você ler o livro, a carta de Judas, que é o único capítulo, você vai perceber que ele se baseou no livro de Enoque, ou seja, os discípulos de Jesus tinham conhecimento do livro de Enoque. E existem registros de que os cristãos, o livro de Enoque foi escrito talvez 200 a 300 anos antes de Cristo. É provavelmente o livro mais antigo. Ele e o livro de Jó são os mais antigos considerados. E os primeiros cristãos usavam os textos, as cartas, né? Aquelas folhas de papiro, aquelas folhas, né, que ainda não tinham uma Bíblia organizada, né? Eram vários papéis, né, que eles usavam o texto de Enoque. Muitos cristãos usavam, inclusive alguns pais da fé, Clemente de Alexandria, Tertuliano e Barnabé, chegaram a usar os textos de Enoque. Inclusive o Clemente de Alexandria, né, Tertuliano foi considerado, né, aqueles primeiros discípulos, né, como pai da fé. Eles tinham o livro como se fosse um livro sagrado, que poderia, por eles, ter entrado no cânon, né, no século IV, no cânon bíblico. Então, é um livro que vale a pena a gente olhar, não com viés de doutrinário, né, mas assim, como ferramentas de contextualizar, para lançar luz para alguns pontos bíblicos que não dão detalhes, né? Como por exemplo anjos, fala pouco de anjos a Bíblia. Já o livro de Enoque fala mais, dá mais detalhes, principalmente ali naquela situação de Gênesis 6, a qual alguns interpretam como os filhos de Deus eram descendência de Sete, e alguns interpretam como os filhos de Deus eram anjos. Ao ler melhor a Bíblia, fazer comparações e também com o que Enoque nos diz, acredito eu, certo? Tem mais coerência, que era realmente anjos. Eram anjos que a Bíblia vai dizer claramente que eles tinham um livre-arbítrio. E sabemos que quando os anjos, número de vezes que eles se apareceram aos seus santos, aos profetas na Bíblia, eles apareceram como homens, carne e osso, de roupa normal, ou seja, faculdades, anatomia normal de um ser humano.
aqueles anjos, por exemplo, lá em, se eu não me engano, Gênesis 12, e os anjos foram comer com Abraão. Então as faculdades existem, então eles podem muito bem, no Gênesis 6, como homens, ter se inflamado com mulheres. Aí, tanto a Bíblia nos dá essas informações, que muitos acreditam hoje que os filhos de Deus de Gênesis 6 eram de fato anjos, e o livro de Enoque também fala sobre isso, fala sobre o dilúvio, inclusive quem Deus primeiro falou sobre o dilúvio foi a Enoque, né, que ele veio antes de Noé, né, ele foi avô, depois teve 2 gerações até chegar Noé, e vai falar sobre Apocalipse. Então tem muitas informações que elas se encaixam perfeitamente com a Bíblia. Então, quando a Bíblia dá base, respaldo para o livro de Enoque ou qualquer outro livro que possa trazer essa harmonia, essa concordância, podemos sim usar como ferramenta de contexto para trazer mais informação e melhor detalhe, para uma melhor compreensão. Não vejo problema algum. Isso nos traz até mais informação, mais revelação de Deus. Por quê? Porque vamos compreender melhor o que a Bíblia diz, que a Bíblia é a base, é a nossa regra de fé, é o livro fiel, a qual foi muito bem compilada. Senão, todo esse tempo todo não teria sobrevivido, né? Quantos imperadores, né? Quantos anticristos não tentou destruir, matar os cristãos, né? Matar todos aqueles que se levantavam como cristãos. Então realmente isso só pode ser um milagre. Temos um livro tão bem organizado, né? Como é a Bíblia. Então ela é a nossa base, e algum texto apócrifo que formos pesquisar, como é o caso de Enoque, se a Bíblia dá esse respaldo, essa concordância, então, meus irmãos, amém. E eu achei muito interessante, porque eu li e vi muitas informações que ela não vai de contra a Bíblia, e pelo contrário, se harmonizam. Enoque fala sobre os fundamentos da terra, fala algumas coisas que Jó diz, das colunas, das extremidades, né, onde as trevas e a luz se findam, em locais onde o ser humano não é para chegar, os limites da Terra, que nós entendemos que é hoje a Antártida, e faz tudo sentido. Ouvir os ventos que ocasionam o movimento do Sol e da Lua. Veja aí, a Bíblia diz, Enoque diz, e os nossos olhos vê o Sol e a Lua passando pelos trópicos, né? Todos os anos, e nunca muda. Então, meus irmãos, este é o penúltimo vídeo da cosmologia bíblica. Agradeço por ter assistido até aqui. Se não é inscrito ainda, deixa, só clica, só leva 1 segundo, é de graça. E te espero no próximo vídeo, que será o último para encerrarmos esse estudo. Obrigado, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Shalom.